Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da FUVEST 2020, discursiva de matemática, questão 2, que diz o seguinte. O floco de neve Kutch, não tenho ideia se a pronúncia é essa, ou estrela de Kutch, é uma construção geométrica recursiva cujos primeiros passos se desenvolvem da seguinte forma. O passo 0 faz um triângulo equilátero com um lado de medida 1. Não disse qual unidade, tá? Pode ser a unidade que você quiser. Passo 1. Divide-se cada lado do triângulo do passo 0 em 3 segmentos iguais. Constrói-se um triângulo equilátero com base em cada segmento do meio. Passo 2. Repete-se o procedimento descrito no passo 1 em cada lado da figura obtida no passo anterior. Os passos 3, 4 e 5 seguem o mesmo procedimento descrito no passo 1, ou seja, isso vai se repetir o quanto você quiser em cada figura obtida no passo anterior. Considerando os passos descritos e os próximos passos respondam. Letra A. Qual é o número de lados da figura do passo 3? Letra B. Qual é o perímetro da figura do passo 5? E letra C. A partir de qual passo o número de lados supera 6 trilhões? Ou também conhecido como 10 elevado a 12, para a gente não ter que ficar botando tanto zero aí. Deixei a fórmula do termo geral da PG, porque isso tem pinta de PG, tem cara de PG, então deve ser PG e é PG. E ele dá aqui o log de 2 na base 10. Poderia ter sido um pouquinho mais camarada e ter aproximado por 0 para 0,3, mas tá bom, vida que segue. Talvez você não tenha entendido muito bem o que ele quis dizer, e se você está nessa dúvida, eu achei justo eu deixar aqui engatilhado para que você entenda como é que essa PG vai acontecer, tanto para o número de lados quanto para o comprimento do lado. Legal? Primeira coisa é que você tem que escolher um termo inicial. Vou escolher o A1, porque primeiro passo como A1, porque senão passo 0 é 1, vou ter que mudar. Então, escolhi esse aí. Nesse caso, o número de lados é igual a 12, né? Que eu tinha 3 lados aqui e aqui passou a ser 12 lados. E o comprimento do lado, bem, se aqui era 1, eu dividi em 3 partes iguais, como ele falou lá, então cada pedacinho aí tem 1/3 de comprimento que você tinha inicialmente. Legal? Então, está descoberto a 1, tanto do número de lados quanto do comprimento do lado. Agora vamos ver como é que isso progride em termos de PG. O que era um lado passou a ser 4, então você multiplicou por 4. E a pergunta é, esse padrão se repete? Bem, então eu joguei uma lupa aqui e aqui para poder comparar e redesenhei aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor, né? Então eu tenho aqui, ó, 2 lados. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como isso aí tem um montão de bico e você vai fazendo isso em vários bicos, sim, é um padrão que se repete, então você sempre multiplica por 4. Então, o número de lados, a razão é 4. Já a razão para o comprimento, se a cada passo você divide por 3, a razão vai ser sempre 1/3. Então, está programada aí as tuas PGs e você está habilitado a responder as 3 perguntas. E a letra A é: qual é o número de lados da figura no terceiro passo? Bem, a n é igual a 1, que multiplica razão elevado a n menos 1. Então, o A3 vai ser igual a 1, que é 12. Deixei aí para a gente não esquecer. A razão é 4. N menos 1, se aqui é 3, aqui vai ser 2. Então, o terceiro termo vai ter 12 vezes 16. Essa conta eu gosto de fazer ela usando a propriedade distributiva, né? 12 é 10 mais 2. Então, 16 vezes 10 é 160. 16 vezes 2 é 32. Então, você vai acabar com 192 lados. Tranquilaço até aí, pessoal? Então, vamos lá. Não desanima não, porque a questão dá mais uma esquentadinha aí. E ele pergunta qual é o perímetro do quinto lado. Bem, perímetro, por algum motivo doido qualquer, os geômetras usam 2P. Não me pergunte o porquê, e até rimou
porque P é semiperímetro. Legal? Você não precisa saber disso, mas você precisa intuir o seguinte, tá? Dá uma olhada para um quadrado. Lado, 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 lado. Qual é o perímetro? É a linha ao redor. Então você tem 4 vezes lado. Então é o tamanho do lado multiplicado pelo número de lados. Ou seja, você vai ter que multiplicar as duas coisas aí que a gente está fazendo PG. Então, ó, o número de lados, o quinto termo vai ser A1, 12, razão 4, elevado a 4, que é 5 menos 12. Legal? E o comprimento do lado vai ser A1, 1/3, a razão, por acaso, também 1/3, elevado a 4. Se eu multiplicar esse número por esse número, eu tenho o perímetro da figura que vai se formar. Então, 12 vezes 4 elevado a 4, que multiplica 1/3 vezes 1/3 elevado a 4, que dá isso aí. Tranquilaço? Bem, eu poderia botar aqui 1/3 elevado a 5, juntando os dois, mas não é necessário, porque eu vou fazer isso aqui. Então, fica 4 elevado a 5, dividido por 3 elevado a 4. Bem, vamos botar isso aí, né, com números primos, só para ficar bonitinho. Então, fica 2, 4 é 2 ao quadrado. Deixa eu fazer aqui no cantinho para você enxergar o que eu estou fazendo. Ó. Isso aqui é 4 elevado a 5. Então, você multiplica 2 vezes 5 é 2 elevado a 10ª. Dividido por 3 elevado a 4. Pessoal, eu acredito que uma banca inteligente como uma banca capaz de fazer esse tipo de prova, aceite isso aqui como resposta. Tá? Porque o resto é algebrismo. Mas 2 elevado a 10ª é um número que eu tenho no bolso, que é 1024, e eu acho bom vocês saberem ele de cor, que ajuda pra caramba. E 3 a 4 é 9 vezes 9, que dá 81. Bem, como eu fiz essas contas em separado, caso você queira... Ó, mais uma vez, ó. Isso aqui também acredito que a banca aceite como resposta. Mas se você quiser fazer a aproximação, 12,6 unidades de comprimento. E aí a letra B não se fala mais disso. Tranquilaço? Finalmente, o que eu vou ter que, a partir de qual passo a figura supera os 6 trilhões? Bem, o número de lados vai ser 12, que multiplica 4 elevado a n menos 1. Isso aqui eu já tinha deixado aqui engatilhado, porque o meu 1 é 12 e minha razão é 4. Tranquilaço? Você quer que supere, então tem que ser maior do que 6, que multiplica 10 elevado a 12. Se eu cortar aqui, vai ficar 2, que multiplica. Deixa eu fazer assim, ó, enxergar o 4 dessa forma. Alguém fica chateado comigo? Não, né? Então, maior do que 10 elevado a 12. Bem, aqui, mais um algebrismozinho para ficar bonitinho. Por que eu estou botando 2 ao quadrado, Anta? 2 elevado a 1, né? Pô, um vídeo longo desse, se eu errar aqui de novo, eu pulo no pé de alface, gente. 2 elevado a n, 2... bonitinho, né? Só multiplicar aqui e você tem essa potência aí. Finalmente, fica 2 elevado a 2n menos 1, que soma esse 1 com esse menos 2 aqui. Repete a base, soma os expoentes e ficou com essa carinha aqui. Agora aplica o logaritmo dos dois lados, né? Poxa, ele colocou o logaritmo na base 2 aí, deve ter algum motivo. Então facilita aí se você aplicar o logaritmo na base 10. Base 10 você não precisa colocar. 2 elevado a 2n menos 1 maior do que 10, log de 10 elevado a 12. Bem, propriedade de logaritmos. Esse cara aqui pula para cá. Então vai ficar 2n menos 1, que multiplica o log de 2, é maior do que 12 log de 10. Bem, log de 10, lembra que aqui é a base 10, né? Isso aí é igual a 1. Então você pode cortar essa criança porque ele é igual a 1. E vai ficar 2n menos 1 é maior do que 12 dividido pelo log de 2, ele botou lá 0,301.
Gente, se eu multiplicar por 1000 em cima e embaixo, eu posso cortar esse zero aqui, não o 3, só o zero, e multiplico em cima também 12.000 dividido por isso aí. Agora, cuidado com esse passo aqui, por isso que eu falei que seria interessante se você pensasse logo de 0,3, que a conta ficava mais fácil. Mas qual é o raciocínio? Esse número aqui é natural, não é? Esse n é natural. Então, na hora que você divide 12.301, vai dar muito próximo de você cortar esses dois aqui, como se fossem zeros, e dividir 120 por 3, que dá 40. Como esse número aqui é natural, você pode fazer isso sem grande susto. Então fica 2n, vai ser igual a 40, maior do que 40 mais 1. Então n tem que ser maior do que 20,5, que é 41 dividido por 2. Como n é um número natural maior do que 20,5, n deve ser igual a 21. E, finalmente, na letra C de cachorro louco, eu posso dizer para vocês, não se fala mais nisso. Depois de ter errado esse vídeo umas 5 vezes, porque ele é meio longão. Bem, pessoal, é isso aí, questão belíssima de logaritmo, belíssima questão. Poxa, eu estou apaixonado pela prova da FUVEST, espero que vocês também tenham gostado o suficiente para deixar aquele like, compartilhar com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.